Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, falando aqui diretamente da sede do Instituto Vida, trazendo mais assuntos referente e vamos ser bem breve no nosso horário. As passagens bíblicas posteriormente estarão aqui em cima, tá bom? Todas as passagens bíblicas que vamos citando aqui, estamos falando ao vivo com você. Capelania. A capelania, ela traz o conceito da visitação, da área da psicologia. O aconselhamento é a base primordial da capelania. Nem sempre é a pregação, é o aconselhamento. É dentro do aconselhamento é que vem aí as ministrações. Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 31, que vai até o verso de número 46, vai falar sobre o grande julgamento. E nesse grande julgamento há um texto específico, aqui que é os versos de números 33 a seguir, e principalmente o verso 36. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Esse texto aqui, alusivo à questão da capelania, ele traz um aspecto muito específico, muito especial, sobre a capelania prisional que tanto falamos neste livro. São diversidades de matérias e hoje nós vamos falar um pouquinho na página de número 59. Todas as nossas turmas que estão fazendo o curso presencial, semipresencial e à distância, alguns vão estar nos acompanhando a partir da página 59, tá bom? É uma aula específica, rápida e objetiva. O público-alvo do capelão prisional. Podemos chamar de capelão, assistente religioso, assistente espiritual, podemos chamar também de conselheiro. As credenciais que você recebe pelo Instituto Vida é credenciado em capelania, porque nós estamos credenciando você, capacitando, treinando para o exercício da visitação em diversidades de locais. O assistente religioso, nesta área da capelania prisional, direciona o seu trabalho de visitação e também traz o objetivo a ajudar a alcançar através do evangelho da graça salvadora. Esse é o princípio da capelania. E o público específico, vamos para o público específico? Vejamos, detentos é o primeiro público, são detentos, familiares deles, às vezes a gente quer focar só na questão dos detentos, mas tem os seus familiares, e esses familiares precisam também serem alcançados, agentes prisionais. É por isso que a capelania prisional ela não se detém apenas somente na parte interior, mas na parte exterior. É por isso que tem familiares, agentes prisionais, tanto no horário de trabalho, de atividade. É por isso que a gente deve ser muito objetivo quando for fazer alguma ação da capelania prisional, e também os familiares dos agentes, funcionários do presídio ou da cadeia, os funcionários também, os familiares dos funcionários. Aí depois vem uma terceira classe, que são parentes, são amigos, tanto dos agentes prisionais, familiares, detentos e funcionários, amigos dos funcionários, amigos dos agentes prisionais, amigos dos familiares dos detentos e amigos dos detentos. Então, a capelania prisional, ela lhe dá assim, uma visão muito grande, e às vezes a pessoa quer fantasiar muito só na parte interna, e tem as partes internas que precisam ser alcançadas. No entanto, o alvo principal do capelão são os detentos, o alvo principal. Este público precisa de uma palavra de esperança. A principal mensagem é a de esperança. Para traçar as estratégias a serem impregnadas, você precisa conhecer o ambiente, conhecer todas as estratégias no campo da evangelização. E a maior estratégia é o amor.
é a prática do amor ao próximo, como falamos aqui, o amor incondicional, a prática do amor ao próximo, amor incondicional. Aí nós temos vários tipos de detentos, e você precisa saber que cada detento, ele tem um sentido bem aguçado na área da psicologia. Eles se tornam quase doutores na área da psicologia. Ele passa a conhecer a você em poucos minutos que você já está ali, ele te estuda por completo. Quando falamos em detentos, logo imaginamos que só existe um, aquele que está detrás das grades. Há prisões até piores do que esta, você sabia? Se refletirmos sobre isso, vamos entender que cada um tem um tipo de prisão, ou nas grades ou fora dela, acarretando em algo ou em alguma coisa. Vamos entender os 3 tipos de detentos? Primeiro, os que estão atrás das grades, esse objetivo central. Os que estão presos dentro de si mesmo, são vários. E os que estão do lado de fora das delegacias e presídios, que são os familiares, são os amigos. Então nós temos esses 3 tipos de detentos. Em todos esses casos, em relação aos detentos, segundo a página aqui do nosso livro, página 60, há conflitos de natureza que são tratados ajudando a vencê-los. Podem causar danos tão ruins quanto aos que está sofrendo. A gente precisa ter um tato, precisa ter um paladar, um olfato bem aguçado em relação a tudo isso e saber como ajudar. Não é só ajudar, é saber como ajudar. Porque todo detento ele tem um processo judicial, como nós falamos nas primeiras páginas desse livro sobre as legislações. Em Provérbios 19, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se você o livrar, virá fazer de novo. E isso está se referindo, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, se referindo às penalidades corretas, justas, dentro do Código Penal, da Constituinte de 1988 e demais outros assuntos. Você precisa ser o pregoeiro desse evangelho. Sobre essas questões jurídicas, é advogado, tem todo um amparo dentro das legislações. E o seu papel primordial, principal, é a liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tem que ter alguns cuidados a serem tomados pelo agente espiritual. Ou seja, você, capelão, você, assistente religioso, assistente espiritual. Este ministério exige muito cuidado. Quantas pessoas já causaram danos aos agentes prisionais por ausência de uma capacidade, por ausência de sentar para aprender, saber o direito de ir, mas o direito de vir, de se expressar, como fazer. E nós vamos dar algumas dicas. Exige a capacitação psicológica para si e também para o desempenho de sua função. Você precisa estar preparado psicologicamente. Não é só uma capacitação, não é só uma área intelectual, não é a parte só técnica. Você precisa também ter aí um preparo psicológico. É por isso que você não deve sair da esfera do evangelista. O seu papel primordial é uma mensagem cristocêntrica, ou seja, em Cristo Jesus. Existe conhecimento das leis civis, como nós falamos um pouco, horários, regras, regimento interno do estabelecimento prisional e penais. Exige total descrição, o que ouviu, o que viu ali, vai ficar só ali mesmo. É um ambiente totalmente perigoso, você tem que saber que é um ambiente perigoso, não é como o hospital já é outros cuidados, a escola é outro cuidado, o fúnebre também são outros cuidados, ação social, missões urbanas e demais outros, missões indígenas, transculturais, nós falamos neste livro sobre vários aspectos. Exige também toda preocupação e prudência na sua execução, seja prudente. E a prudência, nesse quesito da capelania prisional, ela requer também de você
a simplicidade e também deve ser uma pessoa objetiva. Quanto mais objetivo fora, melhor será a sua atuação. Tem gente que inventa demais. Tem gente que vai pregar no presídio como se ele estivesse pregando um estudo bíblico extenso, com muita linguagem fora do contexto daquele momento e para aquele momento. As áreas que deve levar em conta. Vamos lá, algumas áreas que deve levar em conta. Por exemplo, envolvimento emocional. Você tem que ser um pouquinho técnico na área da visitação prisional. Não pode ser muito emotivo, porque se o detento ele descobrir que você está frágil nessa área emocional, ele vai pegar o ponto chave e ele vai dominar você. Na segunda visita, ou talvez na própria visita, ele já vai tentar envolver você de forma da sua fragilidade emocional. Então você deve ter esse cuidado. Um outro, envolvimento sentimental. A maioria dos presos, ou seja, elas ou eles, detentos ou detentas, eles têm assim um sentido bem aguçado nessas questões sentimentais. E você tem que ter muito cuidado. Quantas pessoas se envolveram com detentos ou detentas e tiveram aí um prejuízo social, espiritual e às vezes até econômico, porque teve esse tipo de envolvimento. Cada um dá conta da sua vida, cada um é maduro, é adulto, mas nesta visitação deve ter este cuidado, muito cuidado. Envolvimento jurídico. Lembra que falamos no prefácio? O seu papel ali é a mensagem de fé, de esperança, é salvação. Essa parte jurídica, cada detento, ele já tem seu advogado, já tem a família. Se não tiver, tanto o Ministério Público, como o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, ou assistente social, ou do fórum, ou que está ali vinculado pelo governo, ou do estado, ou do município, ao presídio, eles que vão tratar desses detalhes. O seu papel ali é a pregação do Evangelho. É por isso que tem muitas pessoas que se embaraçam nessa área da capelania prisional, porque eles querem fazer além do seu perfil de assistente religioso, a não ser que você seja o advogado dele, ou então naquele dia você vai estar visitando como advogado, não como assistente religioso. Você tem que aprender a separar as coisas. Envolvimento financeiro não é o seu papel levar ou trazer algo do presídio. Inclusive, nós vamos falar nas próximas aulas os cuidados que você deve ter até com material de evangelização. Costumeiramente, as pessoas passam a ter uma confiança em você no presídio, os agentes. E o que você deve fazer? Mesmo você levando bíblias, folhetos, panfletos, outro material, tem que pedir o agente prisional para dar uma olhada. Não, pastor, não, missionário, não, missionária, tá bom demais, nós confiamos em você, mas mesmo assim, pede ali a vistoria do material, que pode acontecer algo posterior e alguém vai falar assim, não, foi o pastor, porque foi ele, eu não revistei ele, eu não fiz o trabalho, confiei nele, ele traiu a confiança. São assuntos diversos que acontecem nos presídios e você deve ter todos esses cuidados. Envolvimento com o sistema prisional. É a parte burocrática, a parte crítica, que você deve ter cuidado. O seu papel não é aquele. Qual é o seu papel? Deixa eu aproximar aqui da câmera. O que você foi fazer de fato no presídio? Então faça. O seu papel é a pregação do Evangelho, a transformação de vidas, é orar pelos detentos e por todos aqueles que compõem, os agentes, as famílias, familiares. E é muito delicado esses assuntos, né? Nós falamos aqui da nossa capelania prisional, estamos trazendo só uma aula extra, ao vivo, aqui com você. Posteriormente, este vídeo vai estar nas nossas redes sociais e os textos bíblicos aqui se referindo a esse assunto aqui um pouco mais acima, como está descrito. Trajes para a visitação e comportamento. Existe o traje correto e também o comportamento que você deve ter.
É importante prestar o devido cuidado com roupas utilizadas no dia da visita, já que, em caso de descumprimento dessa regra, a visita poderá ser negada. Tem gente que vai espantoso demais, às vezes demonstrando um perfil mais elevado do que o seu original. O visitante poderá ser suspenso, negado, mesmo você tendo uma credencial, você mostrando que passou por uma capacitação, que as pessoas, eles confundem a capelania. Ele acha que você tendo uma credencial, que as pessoas às vezes compram uma carteira com símbolo aí das Forças Armadas, da Federação da República e demais outras coisas, ele acha que pode sair dando carteirada. Ao contrário, o curso de capacitação e treinamento, ele já está te ensinando sobre direitos e deveres, sobre legislações, sobre regras, sobre regimento interno de cada instituição. E a carteira, ela é de uso pessoal, a carteira. O que manda mesmo é a credencial, é um papelzinho, por mais simples que seja, mas aquilo ali é que está provando pelo seu nome, pelo seu RG, pelo seu CPF e pelo nome da instituição, o CNPJ da instituição, que você é uma pessoa treinada, capacitada, respeita as leis, respeita os direitos civis, e como cidadão e como assistente religioso, você vai prestar assistência religiosa naquele estabelecimento de forma correta. Não é dando carteirada. É por isso que o Instituto Vida não entrega carteira para ninguém, só a credencial. A carteira é de uso pessoal. Você pode comprar uma carteira de qualquer cor, qualquer tamanho, pode usar de bolso, pode usar como crachá, fique à vontade. Mas é a credencial que faz com que você prove que você é uma pessoa dentro da legislação. Os seguintes trajes são proibidos. Olha os trajes. Aí nós vamos encerrar nossa aula extra de hoje. Roupas similares a uniformes de funcionários. Se o presídio usa a cor preta, então você não vai de preto, para não confundir. Se usa branco, você não vai de branco. Se usa azul, você não vai de azul. Se usa a cor do exército, você não vai da cor do exército, verde. Você vai usar uma vestimenta de uma cor diferente, ou que seja o seu terno, ou que seja o jaleco propriamente dito, seria melhor o jaleco para você poder se identificar sempre com o nome da instituição e o que você representa. Por exemplo, calça azul marinho, camisa branca ou camisa uniformes militares, deve ter cuidado com essas cores. Tem gente que fala assim, não, então lá é azul, eu vou de azul. Ao contrário, você deve estar de uma cor de roupa totalmente o inverso da cor que aquele estabelecimento usa, para você não é ter um destaque, é para você não ser confundido com funcionários daquele estabelecimento. Sapatos de salto alto, ou que seja masculino ou feminino, com muito barulho, tamanho, tipo de plataforma ou com grande volume, tem que ter o cuidado com alto destaque. Sutiã com suporte de ferro, nada de ferro, brinco, pulseiras, muito mesmo um relógio simples ou a sua aliança, se você puder, e até sem relógio, melhor ainda. Quanto mais simples, melhor no presídio. Quanto mais simples, melhor no presídio. Quanto menos objetos levarem, melhor. Quanto menos coisas levarem, melhor. Quanto mais objetivo na pregação, na oração, no aconselhamento, melhor. O sentido é a palavra de Deus, não é o alto destaque pessoal. Aí vem anéis, relógios, joias, óculos escuros. Evite o máximo óculos escuros. Tiaras, arcos, prendedores de cabelo, metálico, coisa do gênero, com suporte de ferro e muitas outras coisas. Deve ter cuidado com todos esses objetos. Blusas com capuz e forro duplo. Tem que ter cuidado. Vá na simplicidade, você vai ter sucesso no presídio.
mini blusas, mini saias, roupas transparentes. Às vezes, na parte masculina também, calça muito colada, camisa baby look demais, muito apertado, o corte de cabelo cheio de muitas coisas, de luzes. Tem que ter o cuidado. Quanto mais simples você for, melhor vai ser a transparência desse evangelho que você vai transmitir ali para os detentos. E eles vão te observar em tudo. Tudo. Você tem que observar também o seu perfil do rosto, sobre o nariz, a higienização, os cuidados, a unha, todos os detalhes. Você deve ter esses cuidados. Roupas transparentes ou excessivamente decotadas, apliques capilares ou similares. Cuidado, vá na simplicidade. Quando for no perfil de uma escola, aí nós vamos já ter uma aula, já trazendo o perfil da escola, do hospital. Aqui nós estamos falando referente à capelania prisional. O comportamento dos visitantes também deve ser respeitoso, tanto como em relação ao seu perfil, como em relação ao que ele vai estar passando para os detentos. Porque, como os funcionários do presídio e demais presos e visitantes, será também relacionado ao seu perfil. Os visitantes também vão estar observando. Porque quando você vai fazer a visitação, pode ter alguém também lá, que não seja detentos, familiares, amigos, e eles vão estar observando. Será punida com uma advertência. Todos os agentes prisionais, eles querem ser educados em relação ao perfil religioso. Só que tem gente que exagera demais. E você precisa ter todos esses cuidados. Praticar ações definidas como crime ou contravenção. Você sabia que teve pessoas que já foi no presídio e dali já foi levado para a delegacia com um tipo de ocorrência porque ele causou danos ali naquele estabelecimento, como crime ou contravenção. Manter conduta indisciplinada no interior ou nas dependências externas da unidade prisional. Tem gente que, eu vou te falar aqui uma coisa, que quer ser tipo um semideus. Ele acha que ele pode tudo no presídio e ele pode causar danos irreparáveis e também pode sofrer penalidades emanadas por autoridade competente. Alguém pode dar ordem de prisão para você, porque você está, mesmo às vezes, participando de um curso desse, capacitação, treinamento, sabendo, mas às vezes é levado por sentimentos obscuros na sua ação. Um outro detalhe: desobedecer, desacatar ou praticar qualquer ato que impede a ação dos agentes prisionais numa emergência. Às vezes aparecem situações e ele fala: irmão, pastor, irmã, dá só um tempinho aí, espera aí. Ele: não, mas eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer. Se o agente prisional falou, está falado. Porque ele conhece as regras, ele conhece as situações internas. E o ato de indisciplina, seja ele praticado contra servidores públicos, presos ou outros particulares, ele tem suas penalidades. Então você deve ter esse cuidado. Promover tumulto, gritaria, algazarra, portar-se de maneira inconveniente que perturbe o trabalho ou o sossego alheio. Se tem uma área que alguém disse: não, ali não, ali você prega aqui, fica aqui mesmo. Não, eu quero entrar. Não é aqui que você deve ficar. Pronto. Você vai ter que obedecer essas regras. Porque o curso está dizendo que você é uma pessoa que está dentro das legislações pertinentes. Nas páginas principais e iniciais deste livro eu falo sobre esse assunto. Promover tumulto e demais outras coisas não é papel nem de um cidadão, de um cidadão comum que não tenha uma capacitação e treinamento. Imagine você que tem esse treinamento e essa capacitação. Induzir, fazer uso
está sob ação de bebida alcoólica, substância entorpecente. Se você está usando um medicamento que controle aí os seus impulsos, as suas emoções, e você não está apto para visitar o presídio, você está envolvido emocionalmente com alguma situação interna daquele presídio, você já está dizendo, não vá fazer a visita. Oriente outros assistentes espirituais, religiosos, a irem ao presídio. E ali você vai se sentir representada, porque você não está preparado emocionalmente para aquela visita. Também a questão de dependência física, emocionais, ou introduzir algo no presídio que não traz aí a sua competência naquele momento. Você está frágil naquele momento. Então é um momento de você se preparar, sua saúde, a área psicológica, para depois você ir no hospital. No hospital, no presídio, na escola, na ação social, fúnebre, qualquer área da capelania. E principalmente essas 3 áreas, hospitalar, fúnebre e prisional, você precisa ser um pouquinho técnico. No hospital, mais emotivo. Na escola, mais técnico. No presídio, mais técnico. Cada área você vai poder atuar de forma que é competente. Vestir-se de maneira inconveniente, como já falamos no início. Recorrer a meios fraudulentos e em proveito impróprio para ser inserido no presídio. O passo principal é a coordenação. É o coordenador do presídio. São os agentes. São o pessoal que trabalha na portaria. A porta de entrada é a da frente. A porta de entrada é a legalidade. Não é por meio político. De jeito nenhum. É por isso que eu falo que você deve, antes de, não vou visitar os detentos. Não, como que a primeira visita sua vai ser dos detentos? Você tem que visitar primeiro os agentes, conversar com eles, se apresentar, tomar uma água, tomar um café, falar dos seus projetos, falar do reino de Deus, que Deus salva. Aí, posteriormente, que você vai fazer outros trabalhos. Você pode conversar, montar um projeto via ofício. Você pode fazer um ofício para o presídio, colocando o número da sua credencial, que você foi capacitado, treinado para aquilo, e que você vai fazer um projeto durante certos períodos, 30 dias, trimestral, semestral, anual, ou diário, semanal, eu não sei. Você vai criar o projeto e você vai estar trabalhando dentro daquele projeto, no presídio, melhor do que uma visita. E tem situações que as pessoas visitam uma só vez e nunca mais vai no presídio, nunca mais, e precisa ter todos esses detalhes. Auxiliar, participar, incentivar a prática da falta disciplinar do presídio, tentada ou consumada. Você passa a ser visto pelos detentos e pelos agentes como um parceiro, como alguém que quer o bem, não só dos detentos, mas também de toda a instituição, de todos os familiares. As pessoas vão te ver, de fato, como um assistente religioso, um assistente espiritual. Aí vai criar um vínculo, vai criar uma parceria. Aí essa parceria, ela vai se tornar família. Aí essa família que nós falamos aqui, que são os cuidados que você deve ter com envolvimento emocional, sentimental, jurídico, financeiro, sistema prisional. Você nunca deve sair da espera do assistente religioso que está ali por causa do resgate de vidas. Porque Jesus salva. Igual nós falamos nas páginas deste livro, da teologia sistemática, que corresponde de bibliologia a escatologia, e uma das matérias que nós trazemos aqui em resumo é a soteriologia, plano de Deus para a salvação da raça humana. Cristologia, centralidade em Cristo, salvação, boa nova, salvação, evangelismo, evangelização persuadir, ou seja, trazer para cá. Este é o perfil. Aí nós vamos encerrar nossa live agora. Apresente-se sempre com jalecos e credenciais
da sua instituição, no caso, o Instituto Vida, sempre apresentar a sua credencial. A carteira é uso pessoal, a credencial não, é a sua identificação. Por exemplo, a CNH, prova-se que você é habilitado para a condução de veículos, correto? Muito bem. A identidade, prova-se que você requer e solicita do governo a segurança pública. É por isso que fala identidade, identificação. Cada estado tem a sua identificação. E a credencial já está dizendo, você é credenciado em capelania, ou seja, você passou por um curso, passou por um treinamento, você conhece as legislações, conhece o direito da pessoa e o seu direito, e existe uma lei específica para cada assunto. Então, pessoal, nossa breve aula aqui falando nas nossas páginas, até a página de número 63 do nosso livro Capelania. Continue nos assistindo pelas nossas redes sociais. Repasse esse link para outras pessoas serem alcançadas. Aqui foi só um resumo, tá bom? Para as nossas turmas. Olha o nosso contato aqui em cima para agendas. Você pode estar falando conosco a qualquer momento. Abraços, Pastor Divino Silva, Instituto Vida, valorizando a vida e o saber. Tudo de bom para você.